Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal /podcast STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre a Reforma Protestante. Tudo isso depois da nossa vinheta. Bem, primeiro nós precisamos entender sobre a questão da Reforma Protestante. A Europa passava por uma reforma, a Idade Média sofria com os reis, os camponeses, tinha toda a questão econômica, política da época, né? Então, será que houve mesmo uma Reforma Protestante? Será que a Reforma Protestante ela se iniciou antes de Martinho Lutero? Martinho Lutero foi o estopim, Martinho Lutero é a principal causa, porque eles falam assim, Martinho Lutero é a principal causa? Sim, mas existiam outros movimentos na época em que não aceitavam a questão da Igreja Católica, e a Igreja Católica ela tinha muita influência política na época, né? Então houve várias reformas, mais especificamente nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, partindo de Martinho Lutero, ali Calvino, vamos entender um pouco da Igreja Anglicana, enfim. Pastor Vitor Pires, Pastor Guilherme Macchiocchi, seminarista Wilson Batista, todos sejam muito bem-vindos e vamos lá. Haveria a possibilidade de ter uma reforma protestante? Enfim, nós temos a questão protestante, reformista, mas vamos falar aí. Tem como fazer uma reforma? Teria como ter uma reforma protestante sem Martinho Lutero? Pastor Vitor. Vamos lá. Eu sempre gosto de deixar claro que Martinho Lutero ele não queria dividir, ele não queria gerar uma reforma protestante como nós conhecemos, fundando uma nova igreja, uma nova religião. No entanto, reformar dá muito trabalho. Quando ensino sobre reforma, eu gosto de dizer que, por vezes, seria mais fácil destruir, demolir tudo e começar do zero. Tamanha dificuldade de reformar algo. Então, nós tivemos inúmeras pessoas que nós chamamos de pré-reformadores, né, que tentaram corrigir erros dentro da igreja. Você disse muito bem, com propriedade, a igreja ela era absoluta, detentora de toda a autoridade e poder. Ela era dona da vida, ela podia mandar matar. Ia para a fogueira. Então, John Hus, um reformador, por exemplo, 102 anos antes de Martinho Lutero, tentando reformar, tentando corrigir alguns erros da igreja, foi para a fogueira. E ele disse, hoje vocês queimam o ganso, né, porque o sobrenome dele e a cidade, enfim, mas daqui 100 anos virá um cisne que vocês não poderão assar, não poderão matar, calar. E 102 anos depois, Martinho Lutero fixa as 95 teses, ideias, erros que ele queria discutir, corrigir dentro da igreja. Então, eu acredito que tudo está dentro do controle das mãos de Deus. Eu acredito que Deus ele é Senhor da história. Eu acredito que Deus usou Martinho Lutero. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, poderia ter acontecido com outra pessoa. Poderia, tá? A história de Martinho Lutero ela é bem interessante, porque ele queria ser advogado. Sim. E o pai queria que ele fosse advogado. Dentro desse contexto medieval, era uma profissão nobre que traria status e recursos para ele e para a família, tá? Mas passando por uma tempestade, ele, morrendo de medo, faz uma promessa. E ele diz que se ele sobrevivesse, ele se dedicaria à vida com Deus, né? E aí ele vai e escolhe
uma ordem monástica que era mais radical, que era agostiniana. Então ele se torna um monge agostiniano. E aí ele começa a fase de estudos, ele se torna padre, ele se torna professor na faculdade, e ele tinha até então uma visão muito negativa de Deus. Negativa no sentido de um Deus punidor. Por quê? Por conta de todo o contexto histórico que ele estava vivendo, por conta de todo o contexto da Idade Média. Basicamente, nós temos dois problemas. A questão da salvação, como você conquista, consegue, como você é salvo, e a questão da autoridade. Quem é que manda? Quem é que detém autoridade? A igreja abarcava tudo nela. Então a oração, falou, não, você não pode orar, você precisa de um sacerdote, que será o intermediador entre a sua necessidade e Deus. Os sermões eram em latim. O padre ficava de costas para a igreja. Como que um povo falando alemão entenderia latim? Então era muito fácil manipular o povo. Inclusive, um tempo depois, Calvino, ele fala, depois das trevas, luz. A luz do Evangelho, justamente porque o Evangelho estava aprisionado dentro do latim, né? Então, o povo não tinha acesso ao latim, o Evangelho estava na língua ali do latim, o povo não tinha acesso, então, numa figura de linguagem, numa ilustração, o Evangelho estava acorrentado pelo latim. Sim. E aí, Calvino, um pouco mais adiante, depois de Lutero, fala, né, essa expressão maravilhosa, depois das trevas, luz. Depois das correntes do latim, aprisionando o Evangelho, luz, liberdade, né, clareza, iluminação, a palavra de Deus que alcança o pecador e o converte dos seus pecados. Exato. Irmão, o que o irmão acha? O que o irmão vê, pensa da reforma protestante? Então, foi bom o pastor Guilherme ter falado do latim, né? E muita gente às vezes não entende, né, o que seria o latim, né? Então, só dar essa pincelada, né? Que o latim foi a Bíblia, ela foi escrita do hebraico e do grego, né, passado por latim, que era uma língua romana, né? Vulgata Latina. Vulgata Latina. Quem Exato. dominava ali a língua seriam os romanos ali na Igreja Católica em cima do latim. E até pouco tempo atrás, minha mãe, um pouco tempo atrás, assim, na nossa geração que eu digo, né, minha mãe, quando pequena, frequentava a Igreja Católica e ela vivenciou missa em latim. Minha mãe vivenciou isso. Então, assim, uma história que a gente está falando aqui no contexto de 1517 adiante, né, no estopim ali da Reforma, mas que até na nossa geração, na geração dos meus pais, por exemplo, ela vivenciou isso, a missa em latim. Mãe, a senhora entendia alguma coisa? Nada. Ou seja, para ela, o evangelho estava acorrentado. Sim. Porque ela ouvia, mas não entendia. E do que adianta você ouvir e não entender? Né? Então veja que até pouco tempo atrás estamos vivenciando o que a gente está falando, o que acontecia na história, né? Exato. E só, né, colocando mais um ponto, e quem sabia o latim era só os monges e os padres, né, ali que poderia ter o conhecimento do latim, que não era uma língua conhecida. Por quê? É uma língua ali da Igreja Católica, era uma igreja acadêmica, uma língua acadêmica, a Vulgata, né? Seria isso. Né? A gente fala muito assim na questão do Martinho Lutero. Por ser humano, né? Porque alguns acham que as pessoas são intocáveis, né? Quando alguém do clero, do alto clero, seja um pastor, seja um padre, acha que tudo é perfeito, né? Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, sim, todos nós falhamos, né? Martinho Lutero também teve os seus pontos, vamos dizer, negativos, né? Em questão da reforma. Eu creio, como o pastor falou muito bem, que no plano de Deus preparou Martinho Lutero para a situação. Mas eu acredito
que se Martinho Lutero não tivesse feito as 95 teses, nós teríamos, e a história fala muito bem disso, teríamos e temos outros grupos que também eram contra a igreja, certo? Sim. Os anabatistas. Sim. Olha, eu penso assim, né? Tem uma pausa aqui, num parênteses, né? Um comentário. O se, ele não existe. Então é difícil a gente comentar se não fosse o apóstolo Paulo, se não fosse Lutero, se não fosse Calvino. O fato é que a glória e por tudo aquilo que aconteceu pertence a Deus, Sim. que usou os homens, e seja Lutero, seja Calvino, seja Paulo, seja Pedro, Tiago, Bartolomeu, André, Filipe, seja quem for. O fato é que toda a glória da história pertence a Deus. Então, se não for um, seria outro, e tudo aconteceria conforme a vontade de Deus, os decretos de Deus, que antes da fundação do mundo decretou que tudo isso que já aconteceu, conforme a sua vontade, acontecia de fato, e o que vai acontecer também conforme os seus decretos que já foram estabelecidos antes da fundação do mundo. Né? Então, acho que é algo bem importante destacar que toda a glória de todos esses acontecimentos que marcaram a história da cristandade pertence ao nome de Jesus. Sim, eu fiz essa colocação no sentido de que, assim, às vezes as pessoas falam assim, só fez ou só é porque... Alguns questionam a questão de Martinho Lutero, alguns dizem que Martinho Lutero voltou para a igreja católica, né? É um equívoco na história, né? Alguns dizem que sim, os próprios historiadores eles não confirmam isso, né? Que dizem que quando Martinho Lutero morreu, ele morreu até com um texto, mas não existe nenhum livro, não existe nada. Mas a questão das 95 teses, por exemplo, nós temos acho que é a 71, 72, se não me engano, 83, que Martinho Lutero não condena explicitamente as indulgências. Porque todo mundo fala assim, a questão que Martinho Lutero brigou com a igreja no sentido, né, e já queremos aqui fazer um parênteses aqui, estamos respeitando a igreja, né, nós estamos falando um fato histórico aqui, né, então que fique bem claro, né, todo respeito, né. Então, voltando, que Martinho Lutero, ele não foi contra a maneira que estava sendo feita, que estava sendo errado. Que inclusive parece, eu não vou me lembrar agora o nome de um bispo, um arcebispo lá, que ele teve uma contenda com ele, porque ele estava cobrando de forma errada, de maneira muito exacerbada. Então algumas das teses dele não era contra. Não pode fazer. Sim, mas pode ser feito, ou não? Martinho Lutero. Vamos só deixar claro. Depois nós vamos colocar o ponto principal é a questão do perdão. Então, a venda da indulgência era a venda do perdão. Como que a igreja está vendendo perdão em nome de Deus? Você oferecendo para o povo pagar para comprar o perdão dos seus pecados e mais. Temos a questão das simonias, a questão de objetos sagrados, ditos sagrados. E ainda a questão de você, o povo, poder comprar o perdão de entes queridos que já haviam falecido. E aí entra a doutrina equivocada do purgatório. Exato. Né? Estão aguardando. E tem também, assim, é importante a gente falar para o nosso telespectador aí, o porquê que a igreja estava vendendo a indulgência. Uhum. Para construir a Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Né? Então, o Papa Leão X, ele tinha ali aquela finalidade de construir aquela basílica, e ali eles começaram a inventar doutrinas para poder arrecadar fundos. E aí entra a venda de perdão, as indulgências, e aí eles criam a doutrina do purgatório. Tudo isso com a finalidade de extrair a riqueza, né, o ouro, a moeda da população para conseguir a sua finalidade, que é construir a basílica. Inclusive, um dos padres do Papa Leão X falava que quando a moeda caía no fundo do gasofilácio, a alma do seu parente saía do purgatório e ia para o paraíso. Olha que doutrina mais equivocada, sem respaldo algum bíblico, nem muito menos na Bíblia e tampouco nos apócrifos deles mesmo, né? Então, algo assim de profunda, né? Profundo erro doutrinário, né? Sim.
Que João Tetzel. Perfeito. Foi João Tetzel, né? O padre do Papa Leão X, né? E é muito interessante, só então para concluir, Sim. Lutero ele queria reformar a igreja. Então ele era contra as indulgências, porque estudando ele teve um entendimento, Deus abriu os olhos dele para entender a passagem bíblica, e aí ele falou, não, então Deus não é esse carrasco, Deus não é esse homem, esse ser punitivo, Deus ele é amor. E aí ele passa a reler a Bíblia dentro dessa perspectiva. Perfeito. De um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, cheio de graça. Então, quando ele escreve as 95 teses, não é que ele está endossando ou... A indulgência. Não. De maneira Então, vamos deixar claro isso, Sim. tá? Eu sei que nossos irmãos católicos veem Lutero como um extravagante, um beberrão, um cara que queria casar e tal, que foi uma das primeiras coisas que ele fez. Perfeito. Mas estamos nos atendo à questão histórica, aos fatos, sim. e ao que entendemos da Bíblia, ao que entendemos do lado de cá, nós protestantes. Tá? O que é interessante assim, né, é a gente falando desse assunto reforma. O que significa reforma? Reforma é dar nova forma. Né? Então, é uma forma que saiu do seu molde inicial e precisa ser reformado. Então, a ideia de Lutero é conhecida como reforma porque ele não estava criando uma nova igreja, mas estava voltando à primazia da forma da qual a igreja havia saído. Então, foi necessário reformar a igreja, porque a igreja cometeu os equívocos doutrinários, saiu da palavra de Deus, aderiu falsas doutrinas para enriquecer-se à custa das mesmas. Então, a gente entende o movimento da reforma protestante como reforma, justamente porque é dar uma nova forma à igreja que naquele contexto havia saído da forma que havia sido estabelecida por Deus. E qual é a igreja que foi formada por Deus? A igreja dos apóstolos, no primeiro século. O Senhor formou a igreja ali após a ascensão de Cristo em Atos 2. Então ali foi o início da igreja, né? E ali foi a forma que Deus havia estabelecido através dos apóstolos, né? Então o padrão de igreja é o padrão bíblico. Então ali a igreja havia saído dessa forma, e aí foi necessário Deus usar Martim Lutero, John Wycliffe, John Hus, Zwingle, Calvino e entre outros reformadores para poder dar uma nova forma à igreja que havia saído da sua forma inicial estabelecida pelo Senhor. Mas é interessante até o que o pastor falou, e algo que assim me chamou a atenção, a gente chama a nossa atenção. Vocês pararam para pensar que a igreja não queimou Martim Lutero? Que tudo que depois houve a Contra-Reforma, nós vamos entender a questão da Contra-Reforma. Mas sim, mas ele foi exilado, né? Ele foi. A igreja não queimou porque não conseguiu. Não achou ele. Porque tentou, queria. Então, primeiro ele foi contra a igreja, que era a autoridade, né? E o Papa Leão X até fala para ele retroceder, se retratar, e ele escreve uma carta do castelo falando: não posso retroceder porque a minha mente é cativa à palavra de Deus, e até que alguém me mostre ao contrário, a minha mente jamais deixará de se submeter à palavra de Deus. Não é ação e contra a razão, contra a Bíblia, contra a consciência. E aí, depois, o império, ele vai contra o império. Porque mesmo a igreja ele não quis se retratar, beleza. Mas ele estava dentro de uma organização política. Sim. Mesmo assim, mesmo indo contra o imperador, ele não arredou. Aí que Frederico III vai, sequestra ele e leva pro castelo. Se esconde Aí, aqui. leva o boato. E de lá ele escreve o hino Castelo Forte do cantor cristão. Traduz a Bíblia pro alemão. Pro alemão, perfeito. Mas existem alguns historiadores que eles dizem que já havia, antes mesmo de Martinho Lutero escrever, ou traduzir, ou interpretar, já havia algumas interpretações. Alguns historiadores da Bíblia, trazendo alguns levantam a questão de que já havia algumas traduções no alemão ali para que as pessoas entendessem. Só que quem tinha acesso... Vamos por partes. Sim. Pode até ser que fragmentos. A pessoa pegou ali do hebraico e traduziu para o alemão.
Só que o povo era analfabeto. Não tinha condição O nenhuma. povo era... Não é que eles não entendiam latim, eles não entendiam nem o alemão, eles não sabiam ler e escrever. Sim. Tanto que um dos legados da Reforma Protestante é que ao lado de uma igreja, uma escola. Perfeito. Exatamente para ensinar o povo a ler e escrever, e agora com a Bíblia no alemão, e aí que está a tem acesso. influência da reforma na sociedade. Exato. Sim, e a Europa, a Europa é o que ela é em conhecimento hoje por causa da Reforma Protestante, que tem os benefícios, né? Então, beleza. Beleza, mas vamos a outro reformador, João Calvino. João Calvino. Ah, esse é um outro reformador pós Martinho Lutero ali, né? Algumas das suas... Ele pegou algumas coisas de Martinho Lutero. É um querido, né? Calvino, né? Calvino, é uma gente boa, né? Calvino. Então ele trouxe ele pegou algumas coisas de Martinho Lutero, mas ele tinha como diferente. Martinho Lutero vê a questão de fé e obras, e Martinho Lutero e João Calvino já tinha a questão da predestinação, que foi algo que ele trouxe, foi algo que destacou em João Calvino, né? Então, né, vamos ouvir o pastor Guilherme falar sobre João Calvino, depois o irmão aqui. Bom, Calvino ele é o mais importante teólogo, o intelectual, né? reformador, né, que nós temos aí, protestante de todos os tempos. Ele continua com seus escritos relevantes até os nossos dias de hoje, impactando as pessoas, né, e ensinando as pessoas através aí de todo o conteúdo, né, que ele ali havia planejado aí sob iluminação de Deus. Ele teólogo excelente, né, um erudito renomado, estadista, eclesiástico, um reformador. Para muitos, Calvino ele é um dos teólogos mais influentes desde o primeiro século. Exato. Né? É um homem que tem assim uma transparência doutrinária muito grande, que traz um impacto muito grande para os estudiosos, né, da palavra do Senhor. Acredito eu que é o ministro aí mais influente que a gente tem aí como falado. Felipe Melanto reverenciou Calvino como o mais hábil intérprete das Escrituras. Né? Charles Haddon Spurgeon afirmou que Calvino anunciou a verdade das Escrituras com mais clareza do que qualquer outro homem que já viveu na Terra. Esse foi o príncipe dos pregadores. E Charles Spurgeon, Batista, príncipe dos pregadores, né? Um homem. E o interessante é que o pastor de Spurgeon, que se chama John Gill, né, que pastoreava a capela, e John Gill pastoreava a capela e depois deixou essa capela para Spurgeon. Então, Spurgeon ali aprendeu muito com John Gill também, né, e Spurgeon, né, tinha um grande apreço assim por Calvino, né? João Calvino, ele nasceu aqui em 10 de julho de 1509, né? Então veja aqui, pouquinho antes da Reforma, ou seja, o ápice ali da Reforma é 1517, Calvino nasceu em 1509, né? Então um pouquinho antes do estopim da Reforma com Lutero, nasce ali Calvino, mas ele morre em 1564, então ele vive 55 anos, mas esses 55 anos aí foi bem produtivo, né? Tanto que aos 14 anos ele já estava na universidade, né? Então, da Europa, lá em Paris. Né? Em 1528 ele teve o seu mestrado concluído. Então veja, com pouca idade já era mestre. E assim como Lutero, Calvino também ele desejava ali ser advogado. Era uma profissão muito comum na época, todos apreciavam e queriam ali desenvolver ali a sua carreira na advocacia, né, como advogado. Mas Deus mudou ali o curso da sua vida, e então Calvino ele faz a seguinte expressão: eu procurei me aplicar fielmente à vontade do meu pai sendo advogado, mas Deus, pela condução secreta de sua providência, me concedeu uma direção diferente ao curso da minha vida. Em primeiro lugar, uma vez que eu era muito obstinadamente consagrado às superstições do papismo, para ser facilmente libertado de um abismo tão profundo de lama, Deus, por uma conversão repentina, subjugou e tornou a minha mente ensinável, a qual estava muito endurecida sobre tais assuntos de que poderia ter esperado de alguém em meu período inicial da vida.
Tendo assim recebido alguma apreciação e conhecimento da verdade e da piedade, fui imediatamente inflamado por um desejo tão intenso de fazer um progresso que, embora eu não deixasse de lado outros estudos, ainda assim passei a buscá-los com menor ardor, me dedicando assim ao sacerdócio ministerial. Então aqui Calvino teve uma repentina conversão, e essa sua conversão ali foi algo que impactou. E ali ele escreve, um ano depois da sua conversão, a sua obra-prima, que é As Institutas da Religião Cristã, que é esse livro aqui, ó, As Institutas da Religião Cristã. E esse livro é interessante que Calvino escreve um ano depois dele se converter. Com apenas um ano de convertido, ele já toma ali os escritos de Lutero, né? E porque os escritos de Lutero era muito comum nas universidades. Lutero era referência, né? Então era muito comum. E ali, tendo contato com os escritos de Lutero, aprendendo com Lutero, ele então desenvolve aqui a clareza das explanações doutrinárias e compõe aqui o livro As Institutas da Religião Cristã, de 1536. Né? Então veja, ele se converteu, um ano depois ele escreve essa obra-prima, né? E no ano seguinte é publicado. Então, um livro... É uma teologia sistemática. A primeira que nós temos aí da Reforma Protestante. Depois do estopim da Reforma, sim. Porque veja, o estopim é 1517, sim. Quando publica as 95 teses e tudo mais. Essa sistemática é de 1536. É uma obra-prima ali muito próxima, né, de tudo aquilo que aconteceu. E depois ele ainda foi ampliando, né? Foi ampliando, Ficou grande. Ficou, E o irmão tem algum reformador, ideia, assim? Não, então, vai nos irmãos? No Calvino, aproveitar aqui os pastores aqui, né? Sim. Teve uma mancha, né, muito forte em cima de Calvino. Tem umas duas, três. Com Severo, né? Então ele teve assim, Severo, ele atacou muito ali Calvino na época, né? E o Calvino avisava ele, né? De que ele parar com isso, né? E chegou uma hora que ficou insustentável, né? E Severo foi condenado à fogueira. Sim. E a acusação de muitos, né? Que falam que Calvino poderia ter dado uma anistia para ele, não, mas foi uma coisa assim que Severo, ele não queria, ele não quis a anistia, preferiu ser morto, né, queimado, do que ser ali anistiado. Mas muita gente põe essa culpa dessa morte a Calvino. Se fosse uma simples aula de história, eu diria, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Perfeito. Mas dentro do contexto reformado, cristão, era ainda muito recente. Lutero, Calvino e os próximos, eles ainda estavam vivendo as sombras da tradição, daquilo Sim. que a igreja sempre fez por séculos. E da qual eles aprenderam desde criança, né? Então assim, eles foram criados muito, muito recente. Sim, muito próximo. Vai se adaptando às novas mudanças, por exemplo, ao casamento. Viu na tradição do casamento, e aí também depois entra pensa em casar. A influência cultural também, a cultura, né? Econômica. Mas agora... A questão econômica, por exemplo, o irmão falou sobre umas manchas, né? Tem algo em Calvino, por exemplo, que ele é diferente de Lutero e dos reformadores pós-Calvino também existe uma outra diferença. Porque Calvino ele vai para a burguesia, né? Ele migra para a burguesia. Hoje nós falamos muito em capitalismo, nós devemos achar um Calvino, né? Entendeu? Então também existe uma mancha, porque a gente fala assim, a Igreja Católica falava que os bens, a gente já tivemos isso em outros podcasts também, em outros vídeos, que a Igreja Católica falava que quem era bem sucedido era porque era bênção de Deus. E João Calvino também tem essa, porque somos seres humanos, né? E vocês, pastores, falaram algo muito interessante. Estavam se mudando, se aprendendo, conhecendo a palavra, até então nem todos tinham acesso. Então, existe essa, não diria uma mancha, mas existe essa cunha, né, como diz, né, na história de João Calvino também, né, que vai para a burguesia, né, e os irmãos falaram aqui, eu tenho outro reformador, eu gosto de John Wesley, que já é totalmente oposto aos dois,
né? John Wesley já vai lá pro povão mesmo, rua, pregação de evangelho de rua, praça pública, presos, pessoas em situação de rua, uma outra vivência, uma outra experiência. E com isso eu vejo que Deus ele opera tanto Ele na usa quem ele burguesia quer. como nas pessoas de baixa condição, né? Então eu vejo que em todas as classes sociais Deus levanta os seus homens piedosos como John Wesley e Calvino para pregar ao mais diverso público para que todos possam ouvir a mensagem de salvação. Eu vejo que essa observação assim de que Calvino foi para o lado da burguesia na França, eu não enxergo isso como uma mancha, mas vejo que Deus direcionou ele ao curso da sua vida, para que ele estivesse ali pregando o evangelho, ensinando as pessoas naquela localidade que Deus estava. Trazendo isso para os nossos dias, eu vejo que Deus ele chamou tanto pastores para pregar aos burgueses, aos homens de grandes condições, por exemplo, o Billy Graham, que foi um homem que morreu recentemente, agora um homem de Deus, que auxiliava o presidente dos Estados Unidos. Mas também Deus chamou homens para pregar para moradores de rua. Uhum. Então Deus ele chama homens santos e piedosos para pregar para todo tipo de classe, para que a graça do Evangelho possa invadir o coração e salvar vidas. Sim, mas aí a gente entrando, logo quando já na abertura do vídeo, a questão social, a questão sociológica, isso influenciou muito. Sim. A época, isso influenciou muito o século XIX, o século XX, tem influenciado. Porque querendo ou não, isso trouxe uma influência muito grande, uma influência econômica, uma influência política. Claro, é óbvio, né, que Deus vai aonde Ele quer, seja, como diz o salmista, seja no mais alto monte ou no mais profundo abismo. Deus é Deus, vai aonde Ele quer. Mas, historicamente e sociologicamente, isso trouxe algo para a história da humanidade. Como, por exemplo, nós vemos a Reforma Protestante, como nós falamos, sociologicamente e filosoficamente, isso trouxe uma mudança. A questão do avanço da medicina, porque a Reforma Protestante trouxe o avanço da medicina, trouxe mudança cultural, né? Vários fatores, mas só é um adendo aí na questão de João Calvino. Tudo bem? Tudo tranquilo? Não, eu só queria fazer uma mençãozinha, né? Voltando um pouquinho, Martinho Lutero, ele lê a Bíblia, ele se depara em Romanos, né? Então é interessante que o livro de Romanos, né, a salvação vem pela fé, né? Então isso é bom deixar bem claro, né, essa parte, né, de que Martinho Lutero ele encontrou em Romanos ali aquela salvação de todo o protestante, né? Considerações finais, pastor Guilherme? Destaca ali Romanos 1, 16 e 17, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí Lutero, ele lendo esse texto à luz de velas, a palavra de Deus entra no seu coração, opera uma grande reviravolta em sua vida, Deus se apresenta, a graça de Deus ali salva aquele pecador e usa ele poderosamente, e o seu nome é falado até os dias de hoje. E nesse ano aqui nós comemoramos 506 anos de Reforma Protestante. Graças a Deus por esses homens que Deus levantou para mudar o curso que a igreja tinha tomado na época, para dar uma nova forma à igreja que tinha saído do molde inicial estabelecido pelo Senhor. Suas considerações finais, meu irmão? É muito interessante, né? Saber que o próprio Estados Unidos, né? Eles pensando em ter um país, né? Isolado da política, né? E da religião, fundaram ali, né? Imigraram, né? Para poder ter essa liberdade, né? De estudo da Bíblia, Então foi a minha consideração final, seria em termos da nossa liberdade hoje também como cristão, né? Hoje a gente ter essa riqueza, né? Que foi dos reformadores, e hoje a gente ter a nossa liberdade, né? Vivendo nesse Brasil,
Sim. né? Viver num país que aparentemente, né? E nós somos livres, né? Para nós cultuarmos, né? Então É uma bênção de Deus. é uma né? bênção, né? Então, em termos de a reforma está entre nós, né? E nós temos essa liberdade. Amém. Amém. Pastor Vitor, considerações finais? Só para brincar com você, Emerson, Aham. Calvino ele não queria liderar. Ele não Sim. queria um papel de destaque, ser um reformador. Ele queria ficar na paz de Deus com os livros dele produzindo, escrevendo. Era isso que ele queria. Tanto que ele vai para a Suíça lá para estudar Exato. sozinho lá, né? E lá em Genebra lá ele se retira para poder estudar ali sem... Era isso que ele quer, um intelectual, É. entende? Mas aí, ele, por uma questão de necessidade, por uma pressão, pedido, ele acaba aceitando, cedendo. Então, de certa forma, ele foi predestinado para isso, não é mesmo? Sim. Predestinado. Amém. Mas é isso aí, pessoal. Eu fico com 2 reformadores. Eu gosto de John Hus, que vão lá para os moravianos. Gosto muito da história dos moravianos. E fico com John Wesley. E o STF Sociologia, Teologia e Filosofia vai ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Por meu conhecimento. Te libera. Se liberta.